amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estar novamente no seu televisor. Estas semanas para nós são importantes porque nós estamos comemorando a Reforma Protestante que aconteceu há 499 anos atrás. Ano que vem estaremos comemorando 500 anos da Reforma. E eu pretendo falar alguma coisa nos próximos programas para você entender um pouco do que foi a Reforma, quais foram as bases em que a Reforma se apoiou e quais foram as consequências da Reforma Protestante para o mundo, para a nossa sociedade. Você vai ouvir uma entrevista interessante e logo em seguida eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, sobre Reforma Protestante, afinal de contas, o que é isso e por que a Reforma Protestante foi bênção para a Igreja Cristã desde então até os dias de hoje. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu estou recebendo a Ana Cristina Pimenta. Ela é uma jovem cozinheira e também atleta, maratonista, e tem um testemunho lindo de superação, de reencontro com Deus, de busca de algumas lutas difíceis, mas principalmente de reencontro com Deus. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Claudete, bom dia. Bom dia. Então, Ana, me conta como é que foi o teu encontro com Cristo. Meu encontro com Cristo foi num período muito difícil, né? Eu não nasci num lar evangélico, então toda a minha família servia as entidades. E quando eu tive o meu primeiro filho, eu comecei a ser cobrada, né? Para permanecer servindo essas entidades e eu não queria mais, né? E aí meu filho adoeceu e veio uma cobrança muito grande por parte, né, dessas entidades, dizendo que se eu não os servisse, meu filho iria morrer. E isso me deu um pavor muito grande, medo. Eu fiquei completamente apavorada e como eu não tinha acesso à palavra de Deus, eu conhecia Deus de ouvir falar, ai meu Deus, mas eu não sabia quem era Deus. Então, numa conversa minha com esse Deus que eu conhecia como ai meu Deus, eu falei assim, Deus, será que tu aceitas uma troca, a minha vida pela dele? E eu conversando assim com Deus, eu mesma tomei a decisão e falei, eu vou fazer isso, eu vou trocar. Que teu filho estava muito doentinho no hospital. Ficou no hospital, ele ficou muito magrinho e ninguém sabia o que era. Uns diziam que ele estava desidratado, outros diziam que tinha contraído algum vírus, mas não descobriam nada. E você achando que eram essas entidades que estavam punindo você por não oferecer o teu filho a elas, essas coisas. Por não querer seguir, porque na verdade eu tinha que seguir, tinha rituais, tinha que seguir e eu não queria mais. E aí eu desci em direção à rua, na intenção de dar cabo da minha vida, né? De fazer essa suposta troca, né? Que você queria. Exatamente, essa suposta troca. Achando que se você morresse, teu filho ia sobreviver. Ele não precisaria pagar pelo Era aquela lógica de um Deus malvado, não é? De entidades que te assombravam, essa uma coisa. Opressão, sabe? Umas amarras, assim. E medo, literalmente medo disso. Você não faz, você vai pagar, entendeu? E aí eu desci em direção à rua e titubeei meio da rua, né? Na intenção de dar uma forcinha para ser atropelada. Para ser atropelada por algum carro, algum veículo. Só que não veio veículo nenhum. E quando eu olhei até o final da rua esperando que viesse algo, eu vi uma cruz. E aí eu fui em direção àquela cruz. E até pelo meio da rua mesmo, eu escutava alguém falar, sai da rua. Mas eu fui em direção à cruz. Meu alvo era aquela cruz. E quando eu cheguei naquela cruz, ela estava... Era uma igreja. E essa igreja estava fechada, não tinha ninguém, porque não era dia de culto nem nada. E eu parei na grade daquela igreja e chorei muito.
Só que tinha o pastor e a esposa dentro da igreja. E no momento que eu soluçava no portão da igreja, eles ouviram, desceram, perguntaram o que estava acontecendo. Eu contei toda a minha vida e naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus, porque aí eu conheci o Deus que eu estava tentando fazer uma troca. Um Deus de amor, não um Deus de ameaça. Deus que eles me apresentaram, Jesus que me libertou, que morreu por mim. Eu não precisava morrer para libertar ou salvar meu filho. Deus já tinha feito isso, Jesus já tinha vindo para isso. Um Deus de amor. Um Deus de amor. E aí, então, você continuou a sua vida, ainda frequentou um pouco a igreja? Frequentei a igreja, me envolvi no trabalho de evangelismo, que era uma coisa que eu gosto muito. Sei. E só que, Claudete, dentro do meu lar, não era... Não era paz. Você vivia com um homem, né? Já eu tinha 2 filhos com ele? Não, eu tinha o primeiro, depois tive outro, Sei. 2 filhos. E tinha, assim, muita humilhação, sabe? Vai embora, está satisfeito, vai embora, a casa é minha. E eu não tinha maturidade nem estrutura. Hoje eu admiro muito o trabalho que é feito na Maranata, e não só na Maranata, mas em todas as igrejas, com casais. Porque agora você tem encontros, você tem palestras, aconselhamentos, uma estrutura para ajudar nesse momento de dificuldade, né? Sustentar mais a união, né? Isso. E então eu decidi ir embora, pegar meus filhos e ir embora, já que a porta estava aberta, né? Então eu decidi ir. E aí eu acho que eu fiquei muito envergonhada da minha atitude diante das pessoas, diante de Deus, né? Eu achava assim que errei e não quis mais voltar. Se afastou da igreja? Se afastei da igreja. Por 10 anos? Por 10 anos. Me envolvi com outra pessoa e me afastei da igreja. Sabe que tem muitas pessoas que são assim muito duras com elas mesmas. Essas pessoas têm dificuldade de aceitar um Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que é pai, não é? E se acabam se afastando de Deus porque criam um modelo de severidade para elas mesmas. Daquilo certo, sem poder errar. Entendeu? Verdade. E aí eu me afastei, eu visitava várias igrejas, deixava o dízimo, porque eu tinha noção da palavra, né? Então eu ficava assim, visitava, mas quando chegava assim para ter uma intimidade com alguns irmãos da igreja, eu pensava assim, vou ter que contar minha história, vão saber que eu errei, não quero não, então melhor. Aí eu ficava assim. Você mesmo se isolou? Eu mesmo já dava o conceito do que iam falar de mim. Se isolou? Me isolei. E nisso você conheceu uma outra pessoa, né? Conheci, e essa pessoa extremamente violenta, né? Uma pessoa que tomava antidepressivos e que eu me apeguei porque também me isolei, então não tinha com que muito, né? E tive um filho, mais um filho. E assim, foi muita luta, porque era um vazio muito grande que ninguém preenchia. Essa pessoa não conseguiu preencher esse vazio. Os amigos não conheciam preencher o vazio. A bebida não conseguia preencher o vazio. E só Jesus conseguiria preencher esse vazio, mas eu não tinha forças para voltar. Eu não tinha forças. Hoje, quando eu ouço falar de alguém que está desviado, de alguém, eu sinto a dor, porque eu sei que às vezes ele não tem força. Então, o quanto é importante a gente ir até essa pessoa. Esticar a mão e ir até essa pessoa. Vem que eu te ajudo. Eu vou com você hoje. Fico com você, é verdade. Isso, porque eu por me isso, senti assim. Ana, que nós precisamos falar de Jesus, né? Você falou que você é uma evangelista, que você fala de Jesus para todo mundo, né? Falo. As pessoas pensam que o evangelista é alguém que fez um curso de teologia, alguém que tem um cargo dentro da igreja. Na realidade, o evangelista é aquele que tem paixão por Jesus. Ele fala de Jesus para as outras pessoas. E você, hoje, você disse que é assim, né? Te faltava isso. Aí, dentro de uma situação trágica que você me falou, que você levou uma surra desse teu companheiro, né? Levei uma surra depois de Ficou toda machucada, toda ferida. Depois de fazer uma oração, né? Eu pedi a Deus que eu queria voltar para os átrios dele, que ele me ajudasse.
E eu levei uma surra. E fugiu, ele fugiu. Ele fugiu e eu fui orientada, né, pela assistente social do hospital e tudo. Então, dei parte, né, fiz a medida protetiva, tudo que devia ter feito. E dali em diante, Claudete, eu decidi só Deus na minha vida. Eu vou buscar Jesus. Eu vou buscar intensamente. Eu preciso dele. Do jeito o vazio que eu estava sentindo, é ele que vai preencher. Eu acho bonito quando a pessoa vem do jeito que ela é. Muitas pessoas pensam que para vir para o Senhor, para vir para a igreja, precisa ser certinho, aquele santinho, tudo. Não, venha. Vem quebrado, moído, destruído, do jeito triste, que você está, que quem faz a transformação é Cristo. É Cristo, não é? exatamente. Nós não temos a condição de, muitas vezes, superar um vício, superar uma tragédia pessoal, um drama. Nós não temos. Então, nós precisamos vir a Cristo do jeito como nós estamos. E Ele faz a obra e Ele fez na tua vida. Fez. Em 2009, eu entrei na Maranata, eu ouvi uma pregação linda do pastor Davi Silveira e eu me vi ali, me vi como filho pródigo, me vi como uma ovelha perdida, me vi daquele jeito. Ele pregou sobre a ovelhinha perdida. E eu retornei e estou agora firme com o Senhor. Deus restaurou a minha sorte, sabe? Eu me dediquei somente a Deus, até... Eu falava assim, Senhor, eu não, se for de eu casar de novo, tudo, mas se não for, eu estou feliz contigo. Mas Deus, Ele é tão generoso que Ele me concedeu mais uma chance. Ele restaurou a minha sorte, Ele colocou um homem que me respeita, que me ama, que ora comigo. Que você conheceu no atletismo. Que eu faço atletismo, né? Uhum. E essa pessoa chegou até a mim e eu apresentei Jesus a essa pessoa e essa pessoa congrega comigo hoje, né? Vai à igreja comigo, graças a Deus, ele não se opõe. E Deus me deu um casamento. E você disse que você falou para ele que você queria ter uma vida santificada. Santificada. Queria fazer tudo certinho agora. Tudo certinho agora, dessa vez. Que você queria ter um casamento tradicional. Isso. Não é? E você mesmo já tendo tido 2 companheiros, ele respeitou esse seu desejo de casar tradicionalmente, não é? Aguardou o tempo. A lua de mel, aguardou. Não é? E você, então, realizou um sonho de casar. Casei. E eu senti o amor dos irmãos, porque eles planejaram tudo. Você, a princípio, pensou em casar só no civil? Só no civil e no dia do culto, né, o pastor dá a benção, né, a benção apostólica. Mas aí o que aconteceu? Me deram uma festa surpresa e eu tive um casamento. Os irmãos da igreja lá, a Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meia, prepararam uma festa surpresa para você. De noiva, noiva com bolo, direito a jogar buquê. Bem casados. Um pastor, festa. Tudo, não faltou nada. Que coisa linda, né? E eu me senti curada. Que coisa, né? O Jesus te curou, mas o amor da igreja também curou. Você sentiu aquela culpa que você carregava de se sentir indigna, isso. Aquilo tudo acabou em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Que coisa linda, que história linda, né? Uma história de Cinderela. Cinderela de Jesus. De Jesus, Deus é bom. E hoje você está feliz com teu esposo na igreja, graças a Deus. Os filhos cantando no coral da igreja, todos moços escola bíblica, muito, porque né, é importante. Moços muito bem criados, Amém. Bons filhos, verdade. Homens de Deus. Que coisa linda, Ana Cristina. Vale a pena buscar a Jesus. Vale a pena. Que as ovelhinhas perdidas por aí, que estão nos escutando, não é? Retornem. Que os filhos pródigos que estão nos assistindo tomem essa decisão. Volta para o Senhor Jesus do jeito que você estiver e Ele vai fazer um milagre de transformação. É verdade. Muito obrigada, Ana Cristina. Que bom escutar essa história linda. Deus continue te abençoando. Verdade. Amém. E você, amigo telespectador, continue ligado. Você ainda vai escutar uma bênção, uma pregação sobre esse Jesus que nos acolhe do jeito que nós estamos e nos restaura a nossa dignidade, a nossa alegria. Continue ligado, mas veja aí um telefone, temos um grupo de voluntários.
aqui para te atender, para te escutar, orar com você, com muito carinho, o que é característica da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Fique ligado. Meus amigos, há 499 anos atrás, um monge chamado Martim Lutero, que estava vivendo um momento de muita ansiedade, de muita angústia no seu coração. Ele não se sentia perdoado, ele não se sentia, de alguma forma, bem junto de Deus. Ele se sentia muito culpado e por isso ele se esmurrava, ele se lancetava, ele se confessava diariamente, a ponto de um dos seus confessores dizer para ele: ô Martinho, vai lá fora, cometa algum pecado e então volte para se confessar. Tamanha era a angústia desse monge Martinho Lutero. Só que ele começou a ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, alguns versículos abriram a visão de Lutero. Ele leu e entendeu, a Bíblia se tornou clara para ele: o justo viverá pela fé. E ele percebeu que nós podemos viver uma vida pela fé, fé em Deus, fé na misericórdia de Deus. Já não é mais muito o que eu faço, mas é o que Deus fez por mim. Então Lutero, nos seus estudos, ele era um homem muito inteligente, um professor universitário. Ele chega numa porta de uma igreja na Alemanha e ele afixa 95 teses onde ele discordava de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja oficial naquela época. Uma delas era que as pessoas podiam comprar o perdão através de dinheiro. Eram chamadas as indulgências, em que a pessoa comprava o perdão. Ora, os ricos levavam vantagem, os pobres ficavam na desvantagem. E Lutero achou que aquilo não era correto, que na realidade você é perdoado não porque você paga uma certa importância de dinheiro, mas é porque você se arrepende diante de Deus, seu coração quebrantado, e você então pede perdão, confessa o seu pecado, larga aquilo que está aborrecendo e entristecendo ao Senhor, e você é perdoado. O problema é que isso gerou uma briga danada, uma controvérsia tremenda. Obrigaram Lutero a renunciar, a dizer que o que ele disse ele não concordava. E ele disse: não, eu continuo concordando com o que eu falei, a menos que Deus mude o meu coração. Por causa disso, ele teve que ser sequestrado pelos seus amigos para não ser morto, e ele traduziu a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, para o alemão, porque até naquela época as pessoas eram analfabetas, ninguém sabia ler, somente lia, somente escrever, ler e escrever, os nobres, os príncipes e o clero, aqueles que eram religiosos. A massa da população era analfabeta. Com a Reforma Protestante, uma das coisas lindas que aconteceu na Reforma é que Lutero e os seus companheiros da Reforma, eles disseram que todo mundo tinha que aprender a ler. Então, instituiu-se o ensino da população, o ensino público. Tanto que, nos dias de hoje, se nós temos escolas, essas escolas, elas são fruto da Reforma Protestante. Lógico que os outros países que não aderiram à Reforma Protestante, como os países do norte da Europa, também instituíram escolas, também começaram a ensinar os seus alunos. Mas essa é uma das heranças boas da Reforma Protestante, o ensino público para que todos pudessem ler. E por que tanto desejo da população aprender a ler? Porque a Reforma dizia que somente as Escrituras eram a nossa regra de fé. Somente a Bíblia nos ensina aquilo que nós temos que aprender sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre as nossas promessas, sobre as coisas que nós temos acesso, as coisas de Deus, estão nas Sagradas Escrituras. Então as pessoas tinham que saber ler e para poder
poder desfrutar das bênçãos da Bíblia. Então, um dos pilares da reforma protestante é somente a Bíblia. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé. Quando as coisas têm que ser comparadas com o que a Bíblia afirma, se estiver de acordo com a Bíblia, nós vamos aceitar. Se for contra a Bíblia, então nós não aceitamos. Então, por isso, já os evangélicos concordam e aceitam que somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e não mais as tradições. Até então, a Igreja Oficial cria na Bíblia e nas tradições, mas com as tradições começaram a entrar muitas coisas que não estavam de acordo com a Bíblia, eram até antagônicas à Bíblia. Uma delas era a própria presença do purgatório. Você vê, Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Ele era uma pessoa profundamente preparada, né, para ir para o purgatório, se existisse, mas Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, porque a nossa fé é que nos salva. Nós somos salvos pela fé, por causa da misericórdia do nosso Deus, salvos mediante a fé por causa da sua graça. São pilares da reforma protestante. O primeiro pilar que eu estou comentando com vocês é somente as Escrituras têm autoridade. Por isso nós, os cristãos evangélicos, nós valorizamos a Bíblia, nós queremos ler a palavra, nós ensinamos a Bíblia nas nossas igrejas. Existe estudo bíblico, dividimos as pessoas em classes, as crianças, os adolescentes, os mais idosos. Nós estudamos a Bíblia, porque é através do estudo da palavra de Deus que a fé brota no nosso coração. Você, meu amigo, você, minha amiga que está me ouvindo agora, você acha que você está precisando de um reforço de fé no seu coração? Você se sente inseguro, sente que a sua fé é uma fé pequena, uma fé que em certos momentos ela fracassa? Você precisa conhecer a palavra de Deus, fazer um estudo, deixar com que a Bíblia, os seus ensinamentos entrem no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando a palavra de Deus brota nos nossos corações, a fé surge, porque é Deus o autor e o criador da fé. Então, um dos pilares da Bíblia é somente as Escrituras, somente a Bíblia. E isso, meu amigo, minha amiga, refletiu na maneira de pensar de toda uma população, porque com essa afirmação, o ensino, a alfabetização precisou ser uma obrigatoriedade. Na Alemanha, as crianças passaram a ser obrigados a frequentar um colégio, uma escola, para aprender a ler. Então, essa é uma das consequências da reforma protestante, o ensino público para todas as pessoas poderem aprender a ler. Mas outro pilar da reforma protestante é somente a fé nos salva. Eu não sou salvo pelos meus méritos, é a fé que me salva. Então, somente as Escrituras, primeiro pilar. Somente a fé. Eu preciso crer, eu sou salvo mediante a fé. Quando eu creio, então eu me torno, eu tenho acesso às coisas espirituais, às coisas de Deus. É a fé que faz com que eu chegue na presença do Senhor Jesus, com confiança nele, crendo com uma certeza de que ele me ouve e que ele vai responder à minha oração. A fé não brota em nós. Nós não somos os causadores da fé em nós mesmos. Nós precisamos de Jesus, porque é Ele que coloca a fé, uma semente de fé no meu e no seu coração. Então, meu amigo, se você reconhece que não tem fé, ou que a sua fé é instável, ou se você tem momentos de fé e momentos de dúvida, peça a Deus para colocar fé no seu coração. Ele é o autor e o doador da fé. E quando nós pedimos, crendo, pedimos com confiança, pedimos com sinceridade, pedimos com o coração aberto, sincero, o Senhor responde à nossa oração. Somos salvos mediante a fé. Somente a fé me salva. Não é o que eu faço, não é porque eu mereço ser salvo. Ninguém merece. Nós somos ruins, somos pecadores, somos falhos, somos limitados, mas
mas o Senhor Jesus nos salva porque Ele quer que nós os sirvamos, o adoremos, sejamos seus discípulos. E nós somos salvos mediante a fé, segundo pilar da reforma protestante. Mas existe um outro pilar, é que a graça, um favor que eu não mereço, um favor que eu nunca mereci. A graça é mediante, nós somos salvos mediante a fé por causa da graça, da misericórdia. Não é o que eu faço, é a graça de Jesus. Eu sou salvo para realizar boas obras, mas eu não sou salvo por causa das minhas obras. Novamente, eu volto a citar o ladrão da cruz. Ele não cometeu nenhuma boa obra. Ele nunca fez nada bom. Não me venha me contar que era o bom ladrão, porque ninguém é bom ladrão. Todo ladrão é ruim. Ele merecia condenação eterna. Mas como ele creu em Jesus, lá na cruz, ele olhou para Jesus e disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus tinha um reino, que Jesus era rei. Ele creu em Jesus Cristo e isso lhe foi imputado. E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz foi salvo por causa da sua fé, mediante a misericórdia do Senhor, que não olhou para o que ele fez, não olhou para o seu passado, perdoou o seu passado. Essa é a mensagem que nós, os evangélicos sérios deste país, as igrejas evangélicas éticas desse país, pregamos até o dia de hoje. Você é salvo por causa da graça de Jesus que você não merece. Portanto, você não tem que fazer nenhum tipo de sacrifício, você não tem que dar dinheiro, você não tem que entregar o seu automóvel, você não tem que vender a sua casa e dar o dinheiro na igreja, porque não é com dinheiro que você recebe a misericórdia do Senhor Jesus. É através da graça, do favor que eu não mereço. Então, os sacrifícios são totalmente aniquilados na cruz do Calvário, porque Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro pilar da reforma protestante: somente a graça. Eu falei, nesse tempo que eu estou falando com vocês, de 3 pilares: somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. Eu posso e quero continuar essa mensagem no próximo sábado. Eu vou falar sobre os outros pilares da reforma protestante que nós estamos comemorando essa semana que passou, 499 anos. Dia 31 de outubro é o dia que se comemora a reforma protestante. Sábado que vem eu quero continuar a falar sobre esse mesmo assunto. Você pode estar conosco nos acompanhando. Nesse momento, eu queria que você visse um telefone que está passando aí, porque você também pode ser abençoado por Deus. Você pode ser salvo pela fé, por causa da misericórdia de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus coloque fé no seu coração. Eu quero orar para que Deus estenda o seu braço de misericórdia e a graça de Jesus seja estendida sobre a sua vida, para que você, meu amigo, minha amiga, possa também receber a mesma alegria que brotou no coração de Martim Lutero, quando ele viu, quando ele creu, os olhos dele foram abertos para essa verdade. Ele já não precisava mais se lancetar, se esmurrar e ficar se confessando toda hora, com aquele medo, com aquele pavor de não ter sido perdoado pelo Senhor. Não, a palavra de Deus nos dá a esperança, nos dá alegria, nos dá certeza de que o Senhor Jesus nos aceita e que o nosso nome é escrito no livro da vida. Eu quero orar com você, meu amigo. Vamos orar nesse momento? Meu Deus, meu Pai, quantas pessoas estão me ouvindo agora, tanta gente que precisa de uma confiança no coração, precisa de uma certeza. E o Senhor Jesus coloque uma esperança bonita, uma fé que venha do céu, para que ele possa orar, para que ele possa buscar a Deus, para que ele possa ter condições, força para vencer as suas próprias tentações, através do estudo da Bíblia, orando, buscando na presença de Jesus um apoio para que ele seja um vencedor em todas as áreas da sua vida. Abençoa esse homem, meu Deus, abençoa a sua família, faz dele um vencedor. Nós oramos em nome de Jesus.
Deus o abençoe. Até o próximo sábado. Eu quero continuar falando sobre os pilares da Reforma Protestante. Que Deus o abençoe. Até o sábado que vem.